Fala galera! Vamos começar o nosso curso para aprender a trabalhar com as questões de leitura e entendimento de texto? Nessa primeira aula, eu vou te mostrar como que a gente vai trabalhar com as questões dissertativas, aquelas que você precisa redigir uma resposta. Você sabe que essas questões exigem um cuidado maior, porque além de você saber a resposta, você precisa também saber redigir corretamente essa resposta, com clareza, com objetividade, atendo-se especificamente ao que foi perguntado. Nessa primeira aula, eu vou te explicar como redigir corretamente uma questão dissertativa e também como evitar os principais erros que ocorrem com essas questões. Mas antes, deixa eu te mostrar uma coisa. Você já se perguntou como nascem aquelas questões estranhas que aparecem nas provas, nos vestibulares? Imagine que uma pessoa está passando pela rua e se depara com este cartaz: seguro morreu de tédio. Agora imagine que essa pessoa faz parte da comissão que elabora o vestibular da Unicamp. E olha aí a questãozinha envolvendo este cartaz, esta frase. Agora imagine uma pessoa que está navegando pela internet e se depara com esta charge, com esse robozinho simpático aqui tirando uma selfie. E essa pessoa faz parte da comissão que elabora a prova do Enem. E olha a questãozinha com esta charge no Enem de 2014. Eu vou te mostrar uma questão que também tem uma origem um tanto curiosa. Eu estava preparando uma prova para os meus alunos do terceiro ano e quando eu preparo prova eu fico escutando música. Eu estava escutando o Cazuza, mais especificamente a música Codinome Beija-Flor. E aí, de repente, eu me deparo com estes versos: você sonhava acordada um jeito de não sentir dor. Eu parei, fiquei admirando a beleza poética desses versos e principalmente a ambiguidade, o duplo sentido que está por trás desses versos aí. E aí eu lembrei, questão de ambiguidade, de duplo sentido, é uma bela questão para a prova. E olha a questãozinha que eu preparei para os alunos aí. Ó. A frase acima é ambígua, ou seja, possui duas interpretações possíveis. Explique quais são essas duas interpretações. Agora é a sua vez. Você vai pausar o vídeo. Você tem duas opções. Você pode pausar o vídeo agora e responder essa questão, pegar um papel e uma caneta e responder essa questão, ou então você pode imprimir o PDF da aula e responder essa questão. Mas você precisa fazer isso, você precisa fazer a sua parte. Veja se você consegue identificar quais são os dois sentidos possíveis para estes versos aí. Eu volto em seguida para a gente comentar isso aí. Vai lá, faça a sua parte. Muito bem, acredito que você tenha feito a sua parte aí, né? Antes, porém, de te dar a resposta, eu vou te apresentar duas respostas com problema, duas respostas inadequadas, que não seriam aceitas numa prova de vestibular, por exemplo. Essas respostas foram colhidas das provas que eu corrigi dos meus alunos. Mesma coisa, eu gostaria que você pausasse rapidamente o vídeo agora e observasse essas respostas. Compare com a sua, veja se você não cometeu algum erro semelhante e tente principalmente identificar onde está o erro dessas respostas, onde está a inadequação dessas respostas. Afinal de contas, o erro é uma bela forma de aprendizagem. Vai lá, rapidinho, compara com a sua aí. E aí, você fez alguma coisa semelhante? Fez algum erro semelhante? Vamos analisar essas respostas e identificar onde que elas estão inadequadas. Vamos lá. Na primeira resposta, você tem os dois sentidos aqui. O primeiro diz assim, ó: uma pessoa que estava pensando em algo que fez ou vai fazer, imaginando que era o protagonista da cena. Aqui não está totalmente errado. O problema é que tem muita informação. Escapou muito do contexto da própria frase, acaba colocando coisas a mais. Isso não é bom numa resposta também. Mas dá uma olhada na segunda interpretação. Uma pessoa bêbada ou drogada que faz o que pensa e não sente dor do que está fazendo. Eu parei quando li essa frase e fiquei pensando, de onde que ele tirou essa interpretação? Aí eu lembrei.
Provavelmente ele conhece o Cazuza, já ouviu falar do Cazuza, sabia que o Cazuza era boêmio, que usava drogas, ou seja, ele tinha essas informações de memória e ele acabou inserindo na sua resposta. Mas pensa um pouquinho, gente, como que dá para inferir de uma frase que diz "você sonhava acordado, um jeito de não sentir dor", que isso é uma pessoa bêbada ou drogada que pensa e não sente dor do que está fazendo? Não dá para aceitar isso, gente. Isso aqui é um problema muito comum nas interpretações de texto. Chama-se intromissão discursiva. É um dos principais erros de interpretação. A gente vai falar sobre isso mais tarde no nosso curso. Trata-se de inserir informações de memória, tá, que não tem nada a ver com o texto, na hora de interpretar o texto. Portanto, essa resposta não tem como ser aceita aí. Vamos dar uma olhada na segunda resposta? A primeira interpretação seria assim, ó, há vários tipos de sonho. Sonhando acordado, não sentia dor. Até aí tem uma certa lógica, né? Afinal de contas, sonhar acordado é uma maneira de não sentir dor, de se isolar, né, do mundo, de esquecer os problemas e não sentir dor. Vamos ver a outra interpretação, o outro sentido. Para não sentir dor, um jeito bom é sonhar acordado. Você percebeu qual é o problema dessa segunda resposta? Na verdade, não há dois sentidos. Você tem um único sentido. Quando ele dá o primeiro sentido, como há vários tipos de sonhos, sonhando acordado não sentia dor, e o segundo sentido, para não sentir dor, um jeito bom é sonhar acordado, ele está dizendo a mesma coisa. Não tem dois sentidos, é o mesmo sentido. Sonhar acordado é um jeito de não sentir dor, é uma forma de não sentir dor. Portanto, também não respondeu a pergunta. Apresentou apenas um sentido, quando está pedindo os dois sentidos possíveis para essa frase. Senão você não tem ambiguidade. Vamos dar uma olhada agora como que nós poderíamos responder corretamente essa questão aí? Revendo a questão então, ó, você tem a frase, você sonhava acordado, um jeito de não sentir dor, e aí diz que a frase é ambígua, tem dois sentidos, duas interpretações possíveis e pede para você explicar quais são essas duas interpretações. Gente, vocês conseguem achar esses dois sentidos acrescentando apenas duas palavrinhas. Deixa eu organizar aqui para ficar mais fácil para explicar para vocês. Olha só, o primeiro sentido, bastaria você acrescentar a palavra era. Aí você teria assim, ó, você sonhava acordada era um jeito de não sentir dor. Sonhar acordado é uma maneira de não sentir dor. É aquela coisa de você fugir da realidade, de você se isolar dos problemas, esquecer os problemas e com isso não sofre, não sente dor em relação a essa realidade aí. Você foge da realidade. O outro sentido, bastaria você acrescentar esta palavrinha aqui, ó. Você sonhava acordada com um jeito de não sentir dor. Uma outra interpretação possível, um outro sentido possível, é que você está sonhando acordado em busca de encontrar uma forma de não sentir dor. Sonhando com uma maneira, com uma forma de não sentir dor. Aqui tem o sentido de estar buscando uma forma de não sofrer, de não sentir dor. Então você tem os dois sentidos. O primeiro, sonhar acordado já é uma forma de não sentir dor. E o segundo, sonhar acordado com uma forma de não sentir dor. Procurando uma forma de não sentir dor. E aí você tem os dois sentidos que o poeta quis dar a esta frase aí. Mas você sabe, uma coisa que deve sempre ser evitada nas respostas dissertativas são essas respostas esquemáticas, reduzidas a palavras-chave. Você tem que sempre formar uma frase completa e dar uma resposta clara, coerente. Então vamos dar uma olhada num exemplo de uma resposta que poderia ser considerada adequada? Olha só, a frase é ambígua porque pode significar que, para a pessoa, sonhar acordado é uma forma de não pensar na dor e assim não senti-la. Como? Esse seria então o primeiro sentido. Segundo, ó, como pode significar também que ela está sonhando com uma forma de não sentir dor, ou seja, está buscando uma maneira de não sentir dor. É claro que a sua resposta não precisava estar exatamente igual a essa, mas tinha que conter esses dois sentidos e tinha que ter essa estrutura coerente, né? Com clareza, com objetividade em cima do que foi
perguntado aí. Certinho, gente? Bom, essa é a maneira como nós estaremos trabalhando com questões dissertativas no nosso curso. Eu vou sempre estar apresentando uma questão que cobra primordialmente a sua capacidade de leitura e compreensão de texto, retirada dos mais diversos vestibulares. Vou te dar um tempinho para você responder essa questão, é importante que você treine respondendo a questão. Em seguida, eu te mostro os principais erros, através de exemplos de respostas inadequadas, e depois te dou um exemplo de uma resposta adequada. Faremos isso dezenas, centenas de vezes, até que você fique plenamente capacitado para responder esse tipo de questão que, como você sabe, tem predominado nos vestibulares e principalmente no Enem. Até a próxima aula, onde eu vou te mostrar como que nós iremos trabalhar com as questões de múltipla escolha. Até daqui a pouco!